Ontem foi um dia intenso também, né, Débora? Um dia de cobertura forte em função da posse do presidente Lula. E a gente estava em operacional, trabalhando até bem tarde. Ontem eu saí da Band por volta de meia-noite. Isso não é nenhum recado para o RH, só estou dizendo que o Canal Livre a gente acabou fazendo bem tarde, fazendo uma avaliação de como foi essa posse. E eu queria compartilhar aqui alguns pontos, e não que sejam pontos que eu entendo que são os pontos verdadeiros, nada disso, nada professoral, mas são percepções que eu queria dividir com o ouvinte querido ou ouvinte querida. O que é a posse, né? A diplomação tem uma função. A função da diplomação é dizer o seguinte: olha, está tudo certo, todos os seus documentos estão corretos, não tem falha no processo eleitoral, o senhor, a partir de agora, é o presidente da República. E a posse é uma formalidade que diz: olha, o senhor assina esse livro aqui, a partir de agora o senhor é presidente. Então, a rigor, o único ato válido em todo o dia de ontem é a assinatura do termo de posse. É isso. E o juramento. Os discursos, que é do que a gente vai falar, eles não são parte integrante do processo. Por exemplo, o plano de governo é parte integrante, obrigatório da campanha eleitoral. O discurso não. Então, em tese, um presidente da República, seria bizarro, o presidente da República assinaria o termo de posse e ir embora para casa, pedir uma pizza. Poderia, viu? Não precisaria nem ir ao Palácio do Planalto pegar a faixa. Poderia entregar, delivery. Não tem porquê. Aliás, nem precisa da faixa, que a faixa não tem um valor, é um valor simbólico. No entanto, o processo de posse é algo que é cercado de símbolos, e o discurso é parte do símbolo, na falta de dois. Então, um discurso no Congresso, sempre um discurso mais voltado para as instituições, e um discurso no parlatório, na frente do Palácio do Planalto, parte do Palácio do Planalto, um discurso mais voltado para a população. É de se esperar, ou seria de se esperar, que as mensagens fossem absolutamente idênticas. No entanto, o Lula fez 2 discursos que em certos trechos são contraditórios, em outros, alguém mais generoso pode dizer que complementares. Mas ele fala no parlatório para a sociedade que ele quer olhar para frente e que vai ser o presidente de todos os brasileiros, e, no entanto, no Congresso Nacional, olhou para trás e esculhambou o Jair Bolsonaro. São posições, ele tem o direito de fazer isso. Se fizesse 3 discursos, poderia adotar uma terceira posição, é o direito dele. E a gente tem a obrigação de analisar o que ele falou, com as coisas positivas e as coisas negativas. Quer dizer, positivo, não há dúvida de que é muito bacana ver a democracia acontecendo. Seja com a vitória do Lula, fosse com a vitória do Jair Bolsonaro, da Simone Tebet ou qualquer outro daqueles candidatos que não tinham chance. Não importa. Teve mais de 50%, leva. Antes não precisava. Juscelino não teve 50% porque não precisava. Levava também. É bacana. Ganhou, leva. Não pode ter dúvida, ganhou, leva. E nessa eleição ficou aquele climão, né, ruim de, mas será que? O fato é que não teve um monte de manifestações, etc., mas foi tudo muito tranquilo. Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro preferiu sair pela porta dos fundos, simbolicamente. Preferiu não entregar a faixa para o seu sucessor. E o sucessor dele, não importa quem seja. Nos Estados Unidos, por exemplo, o casal que termina o mandato, o presidente e a primeira-dama, recebem o casal que ganhou o mandato, o presidente e a futura primeira-dama. E os dois tomam um café da manhã a convite do casal que está saindo. Tomam um café da manhã juntos. E em seguida, o presidente que vai terminar o mandato com o presidente que vai iniciar o mandato entram no carro presidencial, os dois juntos, carro fechado. O presidente que vai sair à direita, o presidente que vai entrar à esquerda. Mesmo que fiquem olhando cada um para um lado, não tem problema, estão os dois juntos, é um ritual. E é importante ter ritual. É importante, a democracia é feita de repetição. E esse ritual é muito importante. E o Bolsonaro prestou um desserviço ao país, ao não ter a grandeza
depois de uma eleição pegada, jogo pegado assim, perdi. Aí chega lá, entrega a faixa. Não, sabe, você vendeu a casa para alguém, você tem que entregar a chave. Você vendeu um sanduíche para alguém, você tem que entregar o sanduíche. Não importa se você gosta ou se não gosta. Não é o Jair Bolsonaro é meu, esse palácio é meu. Não é isso. Entrega. Tá aqui, olha. Faixa presidencial a partir de agora é sua. Por isso, faça o que puder fazer para esse país ser melhor. Espero que o senhor consiga. Eu vou estar de olho. É o jogo. No entanto, ele fez um discurso patético, todo atrapalhado. Bolsonaro, me refiro. E foi embora, sabe? Pegou um avião, foi para os Estados Unidos. Um negócio horroroso. Aí, o Lula, ontem, fez os discursos. Discurso de confronto no Congresso Nacional, com alguma sinalização para formação de maioria, e no parlatório, uma sinalização para a sociedade. Mas ali, naquele discurso do presidente Lula, tem alguns pontos nos discursos, né, mas sobretudo no do Congresso Nacional, tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Ele fala sobre redução de desigualdade, sendo que quando ele tomou posse em 2003, ele falava sobre eliminação da miséria. Eliminar a miséria é um objetivo que tem que ser perseguido. A redução da desigualdade não vai conseguir. Ele não vai conseguir. A não ser que ele faça as coisas que ele não quer fazer. Então, tem que fazer um processo de desoneração da sociedade. A carga tributária hoje é muito voltada para o consumo. As oportunidades no campo da educação para que as pessoas possam progredir, prosperar, ter salários melhores, empregos melhores, resultado melhor. Envolve taxa de juros, que precisa ser mais baixa, para que as pessoas possam empreender, uma supervisão do empreendedorismo no Brasil, para que a gente possa ter mais empresário, um ambiente de negócios favorável. Aí sim, a renda das pessoas vai subir. E subindo a renda das pessoas, a gente vai conseguir diminuir, obviamente, eliminar a miséria. As pessoas miseráveis não vão conseguir tomar não vão adotar essas iniciativas, elas apenas vão subir da linha da miséria. Mas com essas medidas, educação e uma série de medidas, a gente vai conseguir aumentar a renda média da sociedade e aumentar a renda de quem menos tem, que é quem mais sofre, e isso vai diminuir a desigualdade. Se fizer isso, é show. Agora, a ideia de que vai diminuir a desigualdade com o Estado crescendo é uma loucura, porque vai tomar dinheiro, vai tentar tributar e não vai conseguir, vai ficar um jogo de gato e rato. Não funciona. Existem países aliás, tão desiguais quanto o Brasil, ou mais desiguais do que o Brasil, e o Chile é um país tão desigual quanto o Brasil, onde a taxa de miséria não chega perto da nossa. A desigualdade não é o maior problema do Brasil, a desigualdade é um grande objetivo a ser enfrentado, mas a miséria, a pobreza é que deve ser enfrentada. E ele falou de desigualdade, e fica naquela história de que os 5 mais ricos ficam com não sei quantos % da riqueza. Tudo impressiona, mas isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Inglaterra, isso vale para uma série de países. E, no entanto, esses países não operam com a taxa de miséria que a gente opera. Então, qual é a prioridade? A prioridade é vencer a miséria, é eliminar a miséria. Isso não há dúvida. Outra coisa preocupante, a sugestão de que vai usar as estatais para o desenvolvimento do país. Isso é uma loucura. Falou em usar, inclusive, a Petrobras. Preocupante também, coisa para a gente ficar de olho. Agora, os discursos de um presidente que chega, eles valem por um tempo. Alguém lembra do discurso feito pelo Fernando Henrique, ou o discurso feito pelo Lula no primeiro governo? Eu fui ler. O discurso feito pela Dilma, o discurso feito pelo Jair Bolsonaro, quando tomou posse, não é uma coisa que fica registrada. Porque não é um compromisso, é um convite à reflexão, é quase que uma obrigação. Dali a uma semana está todo mundo cobrando as medidas. De olho no Haddad, no Fernando Haddad, o que o senhor vai fazer, o que o senhor fez. Hoje ele falou, nós vamos falar sobre o Haddad mais tarde. Então, as medidas é que interessam. Não adianta fazer um discurso belíssimo e depois não vem a reforma administrativa. Não adianta fazer um discurso belíssimo e depois não vem a reforma tributária.
Não adianta vir uma reforma tributária toda mal ajambrada que atravanca o desenvolvimento e o progresso do país. Não vai distribuir renda assim, vai atravancar. Qualquer tentativa de constrangimento financeiro, econômico de quem produz, você vai desestimular a produção. Então fica, mas a distribuição de dividendos no Brasil não é tributada. Sim, mas a carga tributária, o imposto de renda da pessoa jurídica é hiper alto, é hiper tributado. Se não reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, não pode taxar a distribuição de lucro. São questões que precisam ser enfrentadas. Então, o discurso do presidente Lula no Congresso ou no parlatório, cheio de palavras bonitas, no caso do parlatório, momentos emocionantes e tal, mas o que interessa, e eu disse aqui outra vez, não importa quem vai entregar a faixa para o presidente Lula, não importa o que ele vai fazer depois que ele receber a faixa, não importa muito o que o Lula disse. Não importa. Em 2003 ele disse que ia fazer um combate severo à corrupção, porque disse que ele era o grande mal do país na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que ele chamou de governo corrupto. E falava da herança maldita do Fernando Henrique. Hoje em dia ele está associado a um tucano e elogia o Fernando Henrique, chamando ele de democrata, mas denunciou a herança maldita e denunciou casos de corrupção que ele prometeu no discurso dele de posse combater, 2003. A gente viu como o PT combateu a corrupção durante a gestão petista, como foi. Não foi um combate à corrupção que a gente possa admirar, ao contrário. Tivemos uns probleminhas, jamais vistos no Brasil. Então, não importa muito as palavras empenhadas, porque elas são feito areia ao vento. Importa é o que ele vai fazer e o que ele vai conseguir fazer. Ou seja, a formação de maioria, ver se esses 37 ministros que ele colocou lá realmente vão formar, vão produzir, vão permitir que ele tenha a maioria no Congresso Nacional, aparentemente vai conseguir. Aí sim. Então aí ele vai começar a ter entrega. Comparado às promessas de governo, aí olha, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo. Aí sim a gente começa a ter um governo funcionando. Não adianta nada palavras bonitas, senão a gente colocaria para presidente um pré-requisito que todos fossem poetas, né? E se todos fossem poetas, alguns dos nossos presidentes aí, que a gente teve, inclusive o nosso último, não teria sido presidente, né? Tem que ser poeta. Então não ia dar. E o atual também não seria. Então, é mais importante que eles consigam colocar em prática as promessas que fazem do que propriamente a gente ficar analisando o discurso. Óbvio que a gente tem que olhar porque são pessoas que vivem num ambiente democrático. Democracia é o jogo das palavras, é um jogo que se joga com palavras, né? E com ações, evidente, mas com palavras. Não existe arma, existe palavra. E a gente pode sim fazer uma avaliação do que ele disse, mas confesso que a experiência de quem olha os discursos presidenciais de longo tempo, vê que o compromisso deles não é com o que eles disseram ao tomar posse, o compromisso deles é com o que eles conseguem formar de maioria no Congresso para poder transformar o país, e é isso que a gente vai acompanhar por aqui no Band News no meio do dia, porque esse começo de governo é muito importante. O Congresso Nacional toma posse em 1º de fevereiro, então o Lula tem esse mês, né, para tentar conseguir formar uma pauta e conversar e ver quais são as prioridades da economia, para poder largar em fevereiro, já com a definição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, poder largar com o governo começando. É um mês ele teve 2 meses para se organizar antes de tomar posse, e agora tem mais um mês para cuidar das coisas até o novo Congresso chegar. Vamos acompanhar isso de perto.